Por favor, meu querido Daniel, traga os scouts da partida contra o Confiança. Então, depois daquela sequência terrível que tivemos no início do campeonato, com o gol do Thalecinho, o gol do Marco Antônio. E aí eu trouxe alguns números aí só para ilustrar mesmo, não tem nenhum dado assim que, pelo menos para mim, chame tanta atenção. Seguiu as médias que o Náutico tem na temporada, teve 15 finalizações, 5 no gol, 5 para fora, 5 bloqueadas. Dessas 15, 6 foram dentro da área e 9 foram fora da área. O Náutico teve menos posse de bola que o Confiança, porque foi mais objetivo, teve menos troca de passes também, teve um índice maior de gols esperados e converteu os dois. E, assim, foi uma partida que eu notei algumas mudanças de Hélio dos Anjos, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Algumas mudanças individuais também relacionadas à movimentação, posicionamento, e isso aí a gente vai poder abordar melhor até com os vídeos. Mas foi uma partida que me agradou bastante. Tem um ponto ou outro que me incomoda, e isso eu até falei lá no Twitter e ressalto, que aí é questão de planejamento do time. E o Náutico vai precisar se reforçar nessa próxima janela. E esse jogo contra o Confiança meio que mostrou onde é que tem esses problemas. Mostrou não, né? A gente já sabia que tinha os problemas, mas deixou ainda mais exposto, sabe? Mas a partida em si, tática de Hélio dos Anjos e de individual de alguns jogadores, eu gostei bastante. João? Sobre os scouts, eu acho que tem um especificamente, que eu tô com esse scout na cabeça, não desse jogo especificamente, mas vem muito do jogo contra o São Paulo, que é o scout de faltas feitas. A gente fez 21 faltas contra o Confiança, num jogo que foi muito laicar, então muitas dessas faltas foram faltas que mataram contra-ataque, que realmente atrapalharam a falta tática. E assim, finalmente o Náutico fez isso. Eu estava ansioso para que o Náutico fizesse isso, porque contra o São Paulo, no Morumbi, o Náutico fez 13 faltas. O São Paulo fez mais falta lá do que o Náutico tinha feito. E a gente levou gols em transições. Então, assim, faltou matar um pouquinho aquele jogo, matar a jogada no início, e foi uma coisa que o Náutico fez bastante nesse jogo. É um artifício que se tem, não é proibido fazer falta, não. Então, tem que usar. Quando o time estiver exposto, quando o adversário estiver numa situação melhor, o Náutico tem que fazer isso. Só agora eu lembro de duas que foram importantíssimas. Uma é Patrick Alan, que ele coloca a mão na bola ali logo no começo do jogo. E a outra é do Ryan, que Ryan perde a disputa meio que... Ele ia perder a disputa no corpo e ele cai fazendo a falta, que seria um lance que o jogador do Confiança teria, assim, passe livre para fazer o gol, porque Ryan era o último homem. Então, assim, são faltas que você leva um amarelo, beleza, é melhor. É melhor você levar esse amarelo do que deixar o time tão exposto a alguns tipos de ataque. Entrando um pouquinho na partida, eu acho que essa partida é muito difícil, velho. Porque é um morde e assopra constante, assim. Eu estava preparando os vídeos, né, e tal, e com todos os jogadores que a gente vai trazer aqui individualmente, é meio que um morde e assopra, assim. Não tem um elogio muito contundente, tem alguns avisos, algumas críticas, assim, porque foi uma partida que você ganhou, todo mundo se sentiu aliviado, mas as primeiras palavras que você fala porra, precisa melhorar. Não está no nível adequado ainda não, assim, falta um caminho longo para se percorrer. Talvez esse caminho só seja percorrido com reforços. Acho que a gente tem lacunas bem claras no elenco e cada jogo mais essas lacunas aumentam. Parece que a gente não para de estancar. Assim, tem que estancar a sangria, você tem que parar de perder jogador. O Náutico, em pouco tempo, perdeu alguns pilares do time e atrapalha muito um elenco que já é curto, né? Então, isso aí ficou muito na minha cabeça. Quer fazer, já que tu não fez o pós-jogo, quer começar com a análise do jogo, Daniel? Pode ser.
Pode ser, eu vou tentar abordar algo que também não entre muito na pauta do vídeo, porque aí a gente não choca o que a gente vai falar. Mas eu vou falar um pouco da parte tática. Eu notei algumas mudanças. Eu assisti o jogo lá pelo Caldeirão e até para quem estava lá já dava para ver algumas mudanças. O Náutico ele adotou um bloco um pouco mais baixo, um bloco médio, e na hora de se defender se fechava num 4-4-2 com o Talicinho e o Kelvin, eles ficavam muito próximos dos laterais, sabe? O Kelvin muito próximo do Arnaldo e o Talicinho muito próximo do Luiz Paulo. E aí isso teve dois objetivos centrais, que era gerar uma superioridade numérica nas laterais, uma marcação dupla, quando chegava naquela parte do campo, e também abrir espaço para as inversões rápidas, que são duas coisas que o Náutico vinha tendo uma certa dificuldade. Então era muito comum você olhar para o jogo que está lá do lado direito, você vê o ponto esquerda fechando ali quase na linha dos zagueiros, e você vê o Luiz Paulo lá colado na linha lateral. Tudo isso é para gerar um espaçamento. E, inclusive, o segundo gol do Náutico, um dos gols do Náutico saiu dessa forma, que o Arnaldo, ele realizou o cruzamento, e você vai perceber no vídeo, acho que vai dar para ver, que o Kelvin está lá dentro da grande área. Ele puxa a marcação de dois jogadores do Confiança para a grande área para gerar esse espaço para Arnaldo. Então, essa parte de espaçamento, ela não só foi bem feita durante o jogo, como gerou o gol. Então, assim, não existe um resultado mais positivo que esse, né? E outra coisa que também tinha muito a ver com essa questão de espaçamento, com o Thalesinho e Kelvin, que aí, assim, para mim foram dois jogadores que tiveram uma boa partida, mas eu queria chamar a atenção da consciência tática dos dois, porque os dois tinham movimentações extremamente importantes na partida. Eu já citei esse com o lateral, que precisa ser um movimento coordenado, mas também tinha uma movimentação com o Patrick Alain. O Patrick Alain estava voltando para buscar a bola, e se você visse que em alguns momentos o Luiz Paulo, por exemplo, não conseguia chegar junto do Thalesinho na parte esquerda, Patrick Alain fazia esse papel. Então você via o Patrick Alain cair no lado esquerdo quando o Thalesinho fechava pelo meio, e o Náutico conseguia ocupar aquele espaço, aquele setor de campo com superioridade numérica. E isso me agradou muito, porque assim, era algo que faltava. Essa dinâmica era que faltava no Náutico no ano inteiro. A gente não tinha esse apoio nas laterais, a gente não tinha essa movimentação para preencher o espaço que era necessário. E, cara, tem seus pontos positivos, e aí, como o João falou, também tem seus pontos negativos. Nessa mesma movimentação do Patrick Alain, eu percebi que também podia ter uma certa previsibilidade, por ele ser canhoto, e aí tinha os movimentos de Patrick Alain meio que se repetiam quando caíam pelo lado de Thalesinho, sabe? Ele não conseguia cortar para o meio. Tem um lance ainda, acho que é no primeiro tempo ainda, ele tenta cortar para o meio, mas por fato da perna dominante ser esquerda, ele não consegue criar uma oportunidade de gol, ele acaba perdendo a bola. E isso me preocupou um pouco, mas, assim, é algo que você vê uma evolução, sabe? Não é um cara que você vê que, por exemplo, me perguntaram também sobre saída de bola com a Aremi. Não é que mudou completamente, mas você vê uma evolução nisso. Então, você viu muito o Kelvin ter disputas de bola na lateral, fazendo a cobertura. Você viu o Thalesinho fazer isso. Então, e assim, eu particularmente gostei bastante desse novo método de atacar e de defender. Um time mais compacto, um time que não se arrisca sem necessidade. Você parou de ver Kelvin e Thalesinho atacar os laterais adversários na saída de bola, que muitas vezes o Náutico não conseguia fazer esse abafa, e quando quebrava a primeira linha de marcação, o Náutico tinha problemas para segurar o adversário. Você parou de ver isso. Eu, durante o jogo, só vi Bruno Mezenga e Patrick Alain tentando fazer essa pressão na saída de bola. Mas os pontas, eles ficaram mais compactos com os laterais, e aí eu acho que isso dificultou muito o jogo do Confiança. Para mim, foi um bom passo que a Hélio dos Anjos deu. E isso mostra que, assim, a gente precisa ter um técnico aberto a ideias. A gente precisa ter um técnico que se adapte aos adversários, que quando vê que tá errado, muda a forma de jogar. Eu, particularmente, não gosto daquele técnico que morre abraçado com a ideia dele. Então, era algo que eu achava ruim, aquela pressão afobada, e aí vinha todos aqueles problemas. Mas Hélio dos Anjos aparentemente corrigiu isso no jogo contra a Confiança, e aí resta ver uma sequência de jogos para a gente saber se ele quis testar isso
especificamente com Confiança? Será que ele vai continuar assim pelo resto da temporada? Eu espero que sim. Mas, para mim, foram sinais de evoluções que ficaram nítidos na partida contra o Confiança. E aí, só pegando um pouco do comentário de Daniel, realmente houve algumas mudanças de movimentação, assim, e algumas que geraram gol. Então, assim, acho que é a melhor forma de você ver uma alteração. A principal, talvez a principal não, mas uma bem nítida que ficou clara foi a alternativa por Arnaldo. Arnaldo deixa 2 assistências, mas talvez ele não tenha sido colocado exatamente para isso. Arnaldo ele tem uma estruturação na saída de jogo que é bem diferente da que Marcos Ítalo tem. Marcos Ítalo era um cara que ele não consegue estruturar uma linha de 4 para sair com a bola. Ele, não sei se é ansiedade, não sei se é costume, porque ele já vinha quase 1 ano e meio direto jogando dessa forma, mas Marcos Ítalo é um lateral que ele preenche a última linha. Então ele vai para a linha de ataque, mesmo ele sendo lateral, e aí era uma estratégia utilizada por Marquinhos Santos. Só que Hélio gosta de uma estruturação de uma saída com 4 com um volante apoiando, às vezes 2. E isso, eu acho que muito da saída de Marcos Ítalo do time foi para reestruturar essa saída de bola, porque o Náutico precisava de mais um jogador ali. O Náutico não saía de 3 meio que forçado. E acabava que ficava um batendo tocando bola para o outro, tocando. Quando ficava todo mundo acuado, que o time adversário sobe a linha, os caras mandavam bombom, né? Justamente. E aí, essa mexida na estruturação da saída de jogo, eu acho que foi esse o motivo que Hélio colocou Arnaldo. E aí, Arnaldo entregou muito mais do que o esperado, né? Arnaldo teve uma dosagem de avanço, eu achei muito interessante. Arnaldo não estava subindo, ultrapassando toda hora, guardou um pouco de gás, utilizou bastante a arrancada ali, aquele primeira velocidade de Arnaldo, que é muito boa. Ele tem um arranque bom, talvez se ele precisar apostar uma corrida de 60 metros, ele vai mal. Mas naqueles 10 ali, 5, ele vai bem. Ele tem uma arrancada boa e ele conseguiu ajudar nisso. E a outra mudança que deu para perceber assim bem claramente era a troca de posição entre Marco Antônio e Patrick Alan. Algumas vezes no jogo isso foi feito de maneira bem coordenada. Patrick Alan saía da linha de meio de campo avançado, né, ali quase na penúltima linha para chegar no gol. E ele vinha para a linha de volante, jogava com o Auremi ali, tocando bola, tentando achar algum espaço. E isso, obviamente, levou espaço para Patrick Alan. Patrick Alan teve espaço para jogar. E aí começa o meu morde e assopra. Legal que ele fez isso. Para mim, precisa fazer mais. Patrick Alan, ele vai fazer isso em jogo com adversário aberto, porque nesse jogo contra o Confiança, sim, era espaço a toda hora. O Confiança é o bobão, assim, eu tô com pena já de falar do Confiança, porque eu não consigo chamar de outra coisa do que bobo, assim. É um time que deixa muito espaço, é um time que prefere ganhar de 5-4 do que de 1-0 e perde todas de 3. Ô, João, e mudou de treinador e continuou do mesmo jeito, não foi? É a característica do time, assim, deve ser institucional lá, tipo, isso, ganhar, eles querem ganhar de 5-4 e perde todas de 3. 2, então, Patrick Alan, ele teve essa atitude, ele conseguiu ter esse trânsito, conseguiu conduzir a bola, conseguiu fazer virada de jogo. Por quê? Houve uma mudança na atitude ou porque o Confiança deixava muito aberto? O Confiança muitas vezes jogava com um 4-1-3-2, porque Dionísio, assim, ele não estava marcando ninguém, assim, botasse uma sombra para Dionísio marcar, ele perdia a sombra dele. Então, o alemão lá, o Fábio Alemão, foi até um jogador que o Santa tentou contratar, tirar do Confiança, não conseguiu. Ele tinha um espaço assim, muito maior do que o de Auremi para percorrer, e isso deixava espaço para Patrick Alan. Então, fica aí o meu morde e assopra, beleza, foi bem nesse jogo, conseguiu distribuir, teve uma partida ok, eu nem acho que tenha sido boa, assim, meu Deus, Patrick Alan jogou muito, não.
mas ele conseguiu, pelo menos, se desprender do atacante, né? Conseguiu... eu acho que o negócio dele é com o Paulo Sérgio, eu acho. Que tu Olha, gosta... tinha um André Lima lá que dava uma segurança maior, né, na cabeça dele. André Lima era o craque do time, assim. Inclusive, se o O Náutico... Paysandu, né? O Paysandu, o Náutico tem que estar de olho se esse cara tá jogando lá, porque talvez o volante ideal aí para o Náutico. Assim, E falar nisso, João, eu vi uma conversa de bastidor, não vou falar o nome aqui porque é algo muito restrito ainda. E Mas não pode quero... falar no chat privado, viu? Porra, Renato é curioso demais, velho. Eu não quero conturbar o ambiente nem nada, mas eu fiquei sabendo o nome de um volante aí que pode estar na mesa do Náutico como opção. Cara, é um nome assim que me preocupa demais, assim, sem intensidade, sabe? É um jogador que eu já fico imaginando ele do lado de Auremi e acabou o meio campo do Náutico, velho. Eu espero que o Náutico siga por outro caminho. Não, tem que seguir por outro caminho. Não cabe de jeito nenhum. Assim, é o oposto do que o Náutico precisa. O inimigo da intensidade aí. Mas André Lima, inclusive, fez 7 jogos só no Paysandu. Náutico, abre o olho. Mas, enfim, o Náutico conseguiu, o Patrick Alan conseguiu ter esse espaço e eu deixo essa dúvida aí. Eu preciso ver mais. No Brusque, contra o Brusque, ele não fez isso. Ficou colado ali, e aí foi porque ele estava colado realmente, ou porque o Brusque jogava com linha mais compacta, com uma marcação mais pesada. Então, precisa ver mais do I nessa função. Então, Ô, João, desculpa te interromper. Eu queria trazer aqui queria que vocês comentassem se vocês observaram isso. Eu não sei se o programa está com uma pauta bem definida assim. Eu posso lançar aqui um detalhe do jogo, uma curiosidade do jogo assim de... Posso já largar aqui o assunto, né? Ou tem uma pauta aí que eu tenho que... Não, pode fazer, pode falar. Pronto. Teve uma situação no jogo que me chamou a atenção. Eu vi isso acontecendo 3 vezes, tá? Se fosse só eu dizia, não, foi questão de jogo aí e tal. Mas como eu vi acontecendo 3 vezes, eu acho que pode ser uma tentativa de Hélio trazer algo novo, que é a dobra dos pontas, tá? Nunca vi isso acontecendo no Náutico, é algo que Diniz usa muito, mas eu, de repente, do nada, eu vi Kelvin se aproximando de Talicinho ali, e eu disse, rapaz, olha aí, ó, é algo novo, é algo que eu acho interessante. Diniz é muito estigmatizado, né, na imprensa, na cobertura futebolística nacional e tal. Eu acho que um treinador tem seus pecados, mas também tem coisa boa. Ninguém é campeão da Libertadores à toa. Mas uma coisa que eu gostava de Diniz era isso. Essa dobra de pontas eu acho que traz opções, porque quando você joga com 4-3-3 ou com 2 pontas, enfim, existe uma lógica por que você faz aquilo. Mas é bem verdade que mesmo você fazendo isso também para esticar o campo, para alongar mais o seu time e pressionar mais o adversário, mas tem horas que o jogo se dá por um lado e o outro lado fica esquecido, né? Então a função daquele outro ponta que está lá muito longe da bola, ele meio que fica um jogador a menos em campo se o time isolar muito a bola por um lado. E quando esse jogador vem participar do jogo, vem para o perímetro onde está a bola, eu acho interessante, ainda mais se tratando de Kelvin, que é um jogador que ele tem um passezinho acima da média do Náutico, que costuma errar, às vezes, muito passe bobo. E quando eu vi ele ali na articulação, junto de Patrick Alan, junto de Luiz Paulo, junto de Talicinho, eu achei bem interessante. O que é que eu acho, Ati? Eu acho que não foi um pedido, sabe? Tipo, uma liberação para... Kelvin, em certo momento tu vai lá. Mas o que aconteceu muito nesse jogo foi que Kelvin jogou meio como um meio campo pela direita, né? Ele não era aquele ponta. Kelvin quase não toca ali na linha lateral. Eu acho que ele não fez muito essa função. E aí, em algumas situações de jogo, como ele já estava mais perto, ele aproximou, assim. Tipo, ele acho que foi muito do jogador, sabe? De se sentir, de ter a liberdade para fazer essa aproximação de situação de jogo. O cara já está ali no meio de campo mesmo. Para se aproximar da bola, é um pulo. Então, eu acho que isso aconteceu, não foi... Eu, pelo menos, não consegui identificar como o jeito que Diniz faz, por exemplo. Diniz faz isso muito coordenado, né? Assim,
aquele acúmulo de jogadores, mas eu achei muito de situação de jogo, mas a gente pelo menos vê que não tem uma proibição. Tem tem treinador que não gosta, que proíbe, que você tem que estar ocupando ali seu espaço, só que amplitude também se gera com lateral. Então, se você tiver um lateral que sobe muito também, você consegue alongar o campo dessa maneira, esticar, né? Algo a comentar, Paulo Araújo? Não estava nem prestando atenção. Eu tô pegando o fluxo do programa ainda, cheguei muito atrasado. Tá bom, fala aí, Daniel. Assim, minha opinião segue a mesma de João. Eu acho que foi muito daquela questão do fato do Kelvin e Thalesinho eles centralizarem para dar essa amplitude para os laterais. Aí meio que o posicionamento pode se chocar um pouco. O Kelvin ele tem essa característica, né, de já cortar para o meio, já vir tipo cortar para a esquerda e chutar, essas coisas. O Kelvin já tem uma característica similar. Não é muito a de Thalesinho, por exemplo. A de Thalesinho é mais puxado para um extremo. Então você não via, por exemplo, o Thalesinho entrando no espaço de Kelvin. Mas você viu o contrário. Sabe? Eu acho que é também situação de jogo. Eu acho que não parte de um princípio de Hélio, não. Tô falando no mudo aqui. Agora, o Wagner tocou aí no ponto que o segundo gol ele tá bem aberto. Tá no vídeo, Wagner. Realmente ele faz. Perceba que eu não disse que ele não estava nunca. Eu disse que a maioria do tempo ele não estava. Se você pegar no SofaScore, ele tem o posicionamento médio do jogador. Se você pega o de Kelvin, você pode ver que ele está muito longe ali da linha de fundo. Assim, aquele espaço era coberto pelo Arnaldo. Futebol hoje em dia é muito dinâmico. Às vezes a gente define um jogador numa posição, mas não quer dizer que ele está proibido de ir em certo local, não. Às vezes a gente fala, fulano é meia, aí tá fulano ali jogando, caindo pelo lado específico, aí, ele foi ponta ali. Veja, vamos olhar aqui a maior parte do tempo, porque se o jogador vê um espaço aberto, ele vai ocupar aquele espaço. É natural. Ainda mais hoje em dia, que dependendo da formação que você joga, se você não tiver um ponta muito agudo, os meias vão ocupar aquele espaço da ponta, do lado do campo. Isso aí é muito normal que aconteça. Inclusive, esse posicionamento que João citou de Kelvin, eu acho que é uma forma também do Hélio de observar que ele quer usar o Kelvin um pouco na tentativa da condução de bola até o último terço, porque ele fez muito isso no jogo do São Paulo. Tá? Fez muito isso, de conseguir algumas situações de antes do meio campo conseguir pegar essa bola ou receber um passe um pouco mais esticado. Então, a intermediária adversária, Kelvin consegue percorrer muito bem. Inclusive, o gol que o Náutico fez... O do São Paulo. O do São Paulo foi muito isso, né? Ele traz essa bola quase vindo da linha do meio campo, aí ele dá um corte para centralizando, ele acha o Patrick Alan, que acha o Caio Vitor e acaba fazendo o gol. Então, eu acho que ele também quer usar um pouco disso, que foi o grande problema do jogo do Brusque, né? O jogo do Brusque, o Náutico teve um problema seríssimo de transição. Não conseguia levar a bola para o ataque. Assim, o jogo do Brusque, velho, foi um jogo assim que fazia tempo que eu não conseguia ver. Fazia tempo que eu não via. O primeiro tempo, no caso, né? Porque o segundo tempo o Brusque teve outra postura. Fazia tempo que eu não via um time ter tanta dificuldade de conseguir passar da linha do meio campo como o Náutico teve contra o Brusque. Eu acho que o último jogo que isso me lembrou, que me lembrou isso, foi o jogo contra o São Bernardo, estreia de Mazola na Série C do ano passado. Foi um jogo também que nós tivemos uma dificuldade de conseguir passar do meio campo com o time do São Bernardo. E dessa vez... estava em casa dessa vez, né? Não, foi em casa também. São Bernardo foi em casa também. É porque aquele jogo a gente mal conseguiu assistir porque foi o problema que teve na transmissão, né? Mas o pouco que a gente conseguiu ver foi de muita dificuldade e depois que a gente recebeu também mais detalhes de quem estava no campo, porque aquele jogo não teve público também não foi? O Náutico estava punido. Da torcida. Foi uma várzea total. Aquele foi um jogo também que o Náutico teve muita dificuldade de passar do meio campo, mas ali eu acho que também teve muito respeito ao time do São Bernardo. Na época o São Bernardo foi pintado como um bicho-papão, Mazola estava chegando, eu acho que faltou um pouco mais de coragem, mas contra o Brusque não, foi a marcação do Brusque assim, foi impressionante.
Vamos trazer aqui os dados de Arnaldo. A foto é foda. Arnaldo tem cara de velho, né, meu irmão? Não, mas a foto que escolheram atrapalhou demais também. Ele não é tão velho assim. Não, pô, mas veja, eu tenho uma defesa. Foi Eu tenho uma velho. defesa. Pior que foi eu. Mas eu tenho uma defesa. Mas se quiser culpar Renato, tudo bem também. Eu não vou. Tem uma defesa, pô. A iluminação dos aflitos em dia de jogo tá terrível pra escolher. Caramba, não, essa aí não é defesa, não, pô. Isso nem Iluminação, é pô. dia de A jogo, luz- ele tá com a camisa de Aí, treino. não, pô. veja. Não, calma, pô. É isso que eu tô justificando. Eu não peguei uma foto dele no jogo, assim, tá, né? Aquele pique de jogador por causa disso, pô. Mandava pra ver o rosto dele, pô. Do lado que ele Pra fica mostrar é a o lado realidade. escuro, né? É porque ele joga. Vê só, se ele tá jogando do lado direito, o refletor que pega ele é aqueles que ficam em cima das sociais ali da marquise. Só dá Aqueles pra ver a lá. metade, pô. Não, de 20 refletor tem 8 funcionando, pô. É Aí no eu máximo. disse, 8. não, vamos mostrar o rosto do jogador, né, e tal. Assim, se vai agradar, eu não sei, mas pelo menos E você vê Arnaldo direito. aí. Olha, Arnaldo, eu já falei sobre isso, né? Ele tem nome de matador. O cara que não vai contratar um matador para fazer um servicinho, geralmente o nome do cara é Arnaldo, esses nomes assim. Alonso. Alonso é muito cara de matador. Muito nome de matador. O cara, não, fala com Alonso ali que Alonso resolve. E com essa cara aí, meu amigo, assim. Eu tenho para mim que Arnaldo já derrubou uns dois. Ó, não tem chance de Arnaldo Do não terminar a coração. carreira e abrir um boteco, né? Boteco do Arnaldo. Ali no Paiva. Ele vai ficar em Recife, né? Vai abrir um boteco do Arnaldo no Paiva. Agora parece que ele tá levando uma dedada, não parece? Isso, pô. Ele tá com o corpo Isso. meio pra frente assim, ó. Com a cara de. Ai! Vê se não tá. Como é? Ele tá com cara de A quê? Tá. Ítalo Senna. Vê se não parece. Cruzamentozinho. Vê. Tadinho de Arnaldo. 120 anos. Esse é o TimbuCast. Vamos dar sequência aqui, por gentileza, senhores. Falem do nosso querido padrão de beleza Arnaldo. Eu acho que a gente traz, às vezes, aí ó, a arte com alguns dados interessantes. E desse jogo não tinha como ser outro jogador, senão Arnaldo. Né? 64 minutos jogados, 2 assistências. Tem um aproveitamento aí de 95% de passes certos. O Vulgo só errou um. Acertou todos os lançamentos que tentou. 3 dos 4 lançamentos ele acerta e 2 desses cruzamentos saem gols. Né? Tem um aproveitamento de 45% dos duelos. Esses duelos são ofensivos e defensivos. Né? Uma interceptação, perdeu 3 vezes a bola e recuperou 7. Ou seja, teve uma saída aí positiva, recuperou mais bolas do que perdeu. Ganhou 50% dos duelos defensivos e acertou 3 passes dos 3 que tentou para o terço final do campo. Então, foi um jogador relevante para o Náutico nessa partida. Tanto, a gente até comentou um pouquinho sobre Arnaldo no começo, né? Foi importante tanto na saída de jogo, na estruturação do Náutico para a saída, quanto na chegada ao terço final, dando as assistências. E como eu falei, morde a sopra esse programa, velho. Assim, eu tenho medo. Não confio na capacidade física de Arnaldo. Não confio nele no próximo jogo fora de casa. Então, assim, é difícil. A gente tem um jogador que, apesar de ter sido muito bem nesse jogo, eu sempre fico com o pé atrás, porque isso aí foi um recorte, né? Isso aí é um jogo. A gente já viu outros de Arnaldo. Eu torço, sinceramente, de coração, para que jogos como esse se apresentem novamente, mas ainda não tenho a confiança. Por exemplo, eu não sei se ele é mantido para titular para o próximo jogo, fora de casa. Não sei como seria Arnaldo num jogo contra o São Paulo. Então, assim, teve um ótimo jogo, mas mesmo assim não me dá tranquilidade para o futuro. Eu acho que esse jogo deixou poucas coisas para o futuro, assim, de tranquilidade, assim, realmente. Teve algo que a gente pontuou, mas é um jogo que desperta um pouco de desconfiança ainda do que vai ser o Náutico nos próximos jogos. Né? Precisa de sequência para que se consolide, tanto até para o jogador mesmo, quanto para
a torcida e passe realmente a ter confiança desse jogador. Podemos... pode. Oi. Algo a falar? Sobre Arnaldo. o jogo? Sobre ele no jogo? E os dados que foram passados agora? Não, sim. Pô, foi melhor em campo, né? Mas é aquela coisa, né? Quem tem essa certeza de que Arnaldo vai jogar da forma que jogou no último jogo, pelo menos no primeiro tempo? Eu senti que ele tava... né? Assim, eu fosse o time do Confiança, mandava mijar no potinho. Mas veja, o que vale é que ele jogou demais, sabe? Então, não importa se teve aditivo ou não. Mas o problema é que a gente sabe quem é Arnaldo, porque durante a temporada inteira, só agora que ele veio conseguir dar um jogo positivo, né? É engraçado que foi um jogo de contraste com o antigo titular, né? Porque, cara, pra mim, Marcos Vitor foi o pior em campo no jogo passado. E desculpa, velho, pra mim, Arnaldo é titular, tá? Não tenho confiança nenhuma no jogador. Sei que é possível no próximo jogo Arnaldo ter problemas, não dou garantia de nada. Mas Marcos Vitor me irritou demais, assim, a falta de consciência tática e do que estava acontecendo no jogo, e para mim Arnaldo é titular. Até porque, veja só, futebol tem muito psicológico, tá? Inclusive, a gente que estava falando do rival agora há pouco, o que leva você a fazer 2 pontos em 8 partidas é psicológico, velho. É o principal fator. Ah, mas errou em contratação, errou... Meu irmão, um desempenho tão ruim, o psicológico tirou mais pontos do que qualquer outra coisa. Não adianta. É a mesma coisa do Náutico momentaneamente na zona de rebaixamento da Série C. O psicológico tira a maior quantidade de pontos. Não tem onde correr, não. Clube de massa, de torcida, costuma acontecer isso quando está numa má fase. Então, no caso de Arnaldo, o que mais afeta o rendimento do jogador é a questão de estar desanimado, estar vendo que não consegue... se firmar no time, não consegue ter uma sequência, não consegue ter bons jogos. Aí você pega o jogo passado, que ele foi o melhor em campo, veja, só nos resta, já que a gente não tem outra saída, outra escolha, se apegar que ele se empolgue com o último jogo e tente manter pelo menos parte do rendimento dele na partida contra Confiança. É isso que a gente vai ter que se apegar. E eu acho que ele vai acabar sendo titular no próximo jogo, até porque Hélio vai ter muitos problemas para o próximo jogo e para a sequência do campeonato. Eu acho que ele vai simplificar. Já que Arnaldo foi bem, mantém Arnaldo. Vocês querem começar com os vídeos, senhores? Vamos, tem um vídeo de Arnaldo e Patrick Alain. É bom que a gente já falou de Arnaldo e já dá para comentar um pouquinho. Deixa Carlinhos pro final. Então vamos com tudo, olha aí. Esse aí foi logo no começo do jogo, assim, já um lance que já dá para perceber um pouquinho a mudança de postura de Arnaldo aí, ele fazendo uma antecipação e conseguindo chegar na frente. Esse aí é um lance onde mostra a estruturação do Náutico em bloco baixo, saindo numa linha de 4, com mais jogadores, com aproximação de volante. Kelvin aí sofre a falta, mas o Náutico tentando sair por baixo. Arnaldo encontrando Patrick Alain fazendo esse movimento de vir buscar um pouco a bola, Kelvin puxando o marcador, Arnaldo ganhando na corrida, e aí 4 jogadores do Náutico na área. Então, é de importância demais isso. Esse mais um lance de Arnaldo aí, que também gera um contra-ataque dele na defesa, bloqueando ali o jogador, e mais uma vez associando um jogo por dentro com o Patrick Alain, que rapidamente já encontra Talicinho ali. Então, a jogada que o Náutico estava sendo atacado... Você dá para pausar aí, Renato? Aquela jogada que o Náutico estava sendo atacado com um bloqueio, um carrinho, uma roubada de bola e 2 toques, a bola já está praticamente no terço final. Então, a importância ali de você ter esse jogo rápido, de você ter um meio campo para poder fazer essa transição rápida, de você ter um extremo de velocidade também do outro lado para poder receber e ter a oportunidade de partir para cima. Então, nesse sentido aí, o Náutico foi coordenado. Eu achei alguns lances dessa jogada de Arnaldo para Patrick Alain por dentro,
encontrando o meia, Patrick Alan também servindo de apoio. Nenhuma dessas jogadas aconteceria se Patrick Alan tivesse do lado de Mezenga. Nenhuma. Então, é importante aí essa associação dos dois jogadores para tirar um pouquinho o Náutico da defesa. A gente viu uma assistência, vai ter outra também, que vem de uma associação, mas eu acho que o lance mais relevante para a gente comentar sobre o Patrick Alan no primeiro gol do que sobre o Arnaldo. Então, alguns vídeos aí para ilustrar um pouquinho do que a gente falou sobre a partida de Arnaldo. E sobre o Patrick Alan, play? mais uma vez. Deixa pausado por enquanto, que eu só vou complementar o que a gente viu nesse vídeo. Eu gostei muito dessa mudança de posicionamento do Patrick Alan, que ele deixa de ser um meia ofensivo, aquele meia finalizador, aquele meia que é colado em Paulo Sérgio, e ele vira um médio construtor, um médio distribuidor, é o cara que faz a inversão do corredor, é o cara que tem mais tempo para pensar, que pode girar o corpo e achar um atleta do outro lado, como ele fez com o Thalesinho. É uma movimentação que eu gosto bastante de Patrick Alan fazendo isso. A gente já vinha falando isso, que ele estava muito colado no Paulo Sérgio, e aí fica aquela bagunça, a transição do Náutico é terrível. E aí, Patrick Alan, como esse médio construtor, esse cara que posiciona, que vem buscar a bola, que vem da primeira linha, e faz essa inversão de corredores, e acha uma opção um pouco mais na frente, que normalmente não é o cara do último passe, entendeu? É o cara que vai dar, sei lá, uma pré-assistência da vida, é o cara que tem um tempo maior de organizar o time. Eu acho que essa é a função certa para Patrick Alan. Porque aí aquele movimento dele de cadenciar um pouco o jogo não prejudica tanto o time. Aí pode soltar o vídeo agora, acho que já começa com... Acho que tem mais um lance de Arnaldo e começa de Patrick Alan. Não sei se Renato tá aí. Tu consegue dar o play no vídeo, Chapa? Peraí. Consigo. Vai. Pronto. Mais uma vez, Arnaldo recebendo aí, fazendo a condução, achando o Kelvin, e aí mais uma chance de gol do Náutico aí, participando ativamente do Arnaldo, levou a bola pro jogador, e aí o Náutico, velho, isso aí não acontece contra o Bruxa, pô. Essa troca de passes de Marco Antônio conseguir... Marco Antônio não jogou, né? Mas do Náutico conseguir o lance de você conseguir levar essa bola até Patrick Alan achar um lateral. Isso não aconteceu contra o Brusque, e por isso o Náutico estava tão travado. E aí, indo para Patrick Alan agora, ele recebendo aí a liberdade, né, que ele teve nesses lances aí, nos dois, ele teve liberdade para conduzir, e eu acho que fez os movimentos certos. Onde ele está? Aparecendo pela lateral, aproximando dali daquela zona. Então, acho de extrema importância essa movimentação. Mais uma vez, ele com extrema liberdade. Tinha até vários jogadores do Náutico, mas todos bloqueados. Não tinha muito melhor o que se fazer ali, a não ser acertar o chute. Mas ele aparecendo numa zona mais livre, tendo mais tranquilidade com a bola. Mais uma vez aparecendo, se aproximando ali do lateral, passando para receber. Esse lance até ele força uma jogada ali de pênalti, não foi, mas aparecendo, é importante mais isso. Mais uma vez, ele vem para o lugar do Marco Antônio, e Marco Antônio no lugar dele, lá na frente. Ele recebe a bola do Auremi, cadencia o jogo muito bem e acha o Arnaldo completamente livre pela direita, e Arnaldo consegue acertar um cruzamento ali para o Marco Antônio e sai o gol. Então, o gol vem de uma jogada do Patrick Alan ali no meio, de uma associação com o Auremi, que se ele tivesse na última linha, mais uma vez, ele não conseguiria fazer a jogada. Mais uma vez, com domínio de costas, saindo rápido da marcação, achando o Bruno Mezenga, a jogada não evolui, mas tudo que ele tinha que fazer ali, ele fez correto. Então, foi um jogo interessante do Patrick Alan, tem que fazer mais vezes isso. Até coloquei de novo aquela jogada do Arnaldo para enfatizar ali a movimentação do Patrick Alan, recebe de costas, vira e consegue achar o Thalesinho de maneira rápida. Teve uma jogada ali que, o juiz marcou falta desse lance em Thalesinho, assim, um absurdo, não foi nada. Como é que o Thalesinho consegue derrubar um zagueiro daqui? Mas, enfim. E, esse lance aí eu gostei demais. Assim, esse lance de Mezenga é o que você espera de um centroavante. Muita gente queria o passe em Kelvin,
nesse lance. Eu acho que não dava, tá? Eu acho que Kelvin perderia meio que tranquilamente ali para a jogada do lateral. Acho que o lateral estava muito mais inteiro que ele, mas cabia talvez o passe, só que vem de uma estruturação de que o Náutico, daquele problema que eu citei muito no jogo passado, no pós-jogo, que é o Náutico aprender a jogar de costas. Essa jogada só existe porque Mezenga soube trabalhar uma bola ali difícil, com pressão, e ele conseguiu, na adversidade, colocar o lance para andar. Não é só bola fácil que você vai ter tempo de girar, que você vai colocar para frente. Então, ali no lance que talvez seria o mais óbvio, Mezenga dominar e jogar para trás, ele conseguiu fazer aquele lance fluir e saiu ali. Talvez se Kelvin tivesse um pouco mais novo, se esse lance talvez fosse no 20 do primeiro tempo, talvez pudesse ter saído uma jogada de gol para o Náutico. Então, é extremamente importante saber jogar de costas. O Náutico conseguiu nesse jogo de Confiança. Eu repito minha dúvida. Conseguiu porque melhorou ou conseguiu porque o Confiança é um time mais espaçado? A gente vai ter que ver isso nos próximos jogos. Se a evolução vai seguir. Mas, pelo menos, é um alento aí de que as coisas têm um caminho para melhorar. E aí, o outro vídeo... Não sei se quer comentar alguma coisa, Daniel. Chato. Então, já acho que já dá para... Foi bem completo já. Complementou bem já. Passa pro outro? Pode passar para o outro e pode começar com ele pausado, Chapa, por favor. Peraí, deixa eu só abrir aqui na tela que tá muito vídeo aqui. Peraí. É de Carlinhos, né? De Carlinhos. Se der para pausar. Vai. Assim, esse vídeo de Carlinhos, o comentário é um pouquinho difícil de fazer, porque, para mim, Carlinhos é um dos pilares defensivos do Náutico, assim, o pilar do time. Ele chegou, jogou muito bem, conseguiu a confiança até da torcida. Acho que hoje Carlinhos é visto como um pilar defensivo. Se você perguntar, talvez, o top 3 do Náutico, Carlinhos tá lá. E ele mostra isso durante os jogos, tá? Em diversos lances, Carlinhos tem um desempenho muito bom, um jogo de corpo muito bom, bate às vezes também, como um zagueiro deve bater, é rápido, não é uma calamidade na saída de bola, pelo contrário, é um cara que consegue achar passe longo, passe curto, assim, é um jogador... Eu vi um negócio aqui, chega a me desestabilizar aqui. Por quê? Mas eu olhei o chat privado, chega... Mas beleza. Puta merda. Mas segue. Enfim, ele é tudo isso que eu tô falando. Eu acho um excelente jogador. Agora, Carlinhos, ele não pode cometer os erros que ele está cometendo em alguns lances separados. Em alguns lances da partida, parece que ele está dormindo. E aí, essa falta de concentração dele, talvez, essa desligada que ele dá, coloca o Náutico em perigo. E, velho, tudo isso que eu falei, se ele tiver um erro pro jogo, que possa sair o gol, um jogo sim, um jogo não, descarta, velho. Porque, assim, se o Simão zagueiro, ele é bom e ele entrega um jogo sim, um jogo não, lascou. Assim, ele vira não bom. Então, o Carlinhos, às vezes, depende muito do adversário de torcer pelo adversário não fazer os gols. E ele está tendo êxito. Até agora, talvez o lance mais de erro dele tenha sido naquele gol contra o São Paulo, que passou muito batido de todo mundo. Então, esse vídeo é para ilustrar, como eu falei, esse jogo, para mim, foi morde e assopra total. Assim. Eu exaltei ali, comecei exaltando Carlinhos, mas ele está aqui hoje pelos erros. Ele está aqui, tá sendo citado hoje porque ele não pode errar em lances tão bobos como ele está errando. E aí você fala, pô, João, são 2 lances, um lance é um gol, velho. Ele errou, para mim, 2 lances de gol do Confiança. E aí a gente pode ir pro vídeo para ver um pouquinho dessa disparidade aí. Os erros são os 2 vídeos finais, mas a gente pode ver algumas coisas. Ó.
controle ali do zagueiro, chega no corpo, o Náutico tem a bola e tem a oportunidade de sair no contra-ataque por causa de uma jogada. Esse lance aí é o chute de Talicinho. Vai cortar, mas não fui eu não, tá? Foi o Vascal que cortou. Mais um lance, ele vem no mano a mano e ele, numa jogada de corpo, consegue tirar o desarme de Luiz Paulo, mas foi Carlinhos que desarmou praticamente, ele que vai no jogo. Mais uma vez, causando um contra-ataque para o Náutico. Outro lance de 1 contra 1 e ele, irmão, ele coloca o cara para lateral, assim. O cara não tem a menor chance de passar por ele ali no combate corpo a corpo e repete a disputa, o duelo e mais uma vez Carlinhos tira ele como criança e ganha no corpo. Outro ataque aí do Confiança, ele ia levar o drible, mas no corpo também consegue ganhar e corrigir. Então, são lances de zagueiro, bola aérea, o Confiança chega com a falta aí, e ele consegue tirar, foi bem na bola aérea, se eu não me engano, ele perde um duelo aéreo nesse jogo. Mais um lance aí, um lance de dificuldade, que o jogador consegue meio que girar, só que ele, na velocidade, ele consegue recuperar a posse da bola e sai com tranquilidade. E aí a gente vai para os erros. Ele tenta dar essa cavadinha assim, isso não pode acontecer, velho. Isso aí foi loucura demais, viu? E aí isso aí é jogada de gol. Isso aí é gol. Não foi gol porque o jogador do Confiança errou. E aí mais um lance de Carlinhos aí, que assim, nossa, velho, não pode. Ele é zagueiro. Eu tô comentando aqui porque vai parecer que esses foram os dois únicos erros de Carlinhos no jogo, tá? Não foram. Só que o que eu tô falando aqui, o ponto não é errar ou não errar. Carlinhos é um jogador, um zagueiro de Série C. Tá jogando no Náutico na Série C. Óbvio que ele vai errar. Ele pode errar. O que eu tô falando é que ele não pode errar em lances tão... Assim, porra, aquela cabeçada não é um lance de erro. Não é que ele foi driblado. É um lance que... Não sei o que acontece de jogar a bola no pé do adversário. O lance ali é excesso de confiança. Ele tenta dar uma cavadinha para tirar Giovani do lance e é desarmado. Então, assim, o problema não é errar. Errar, o jogador vai errar, na Série C que vai errar mais ainda. O negócio é errar em lances que geram tanto perigo para o Náutico. Então, se Carlinhos realmente quiser se consolidar como esse pilar defensivo, ele tem que diminuir esses erros. Assim. Tá acontecendo muito. Contra o Brusque aconteceu, contra o São Paulo aconteceu, contra o Confiança aconteceu. E, velho, a gente vai ficar comentando isso só quando for gol, porque agora não foi gol, agora ele tomou sorte. Mas e aí? Se ele tivesse levado 3 gols? Tem levado 3 gols por esses errinhos, por essas besteiras. E se fosse São Paulo? Então... E ela foi gol, pô. Aquela coisa, gente. Quando acabou o jogo no sábado, eu até disse, veja, ganhar já era obrigação. O Náutico tinha que ganhar jogando bem. Porque o adversário é limitado. E diante dessa limitação, correr risco como esse que a gente correu era inadmissível, pô. A gente não podia correr esse tipo de risco aí não, velho. Esse, pra mim, foi o grande ponto do jogo. E sobre Carlinhos, isso é algo que já foi alertado antes dele chegar aqui. Acho que foi o Furlan, quando a gente fazia análise, ele deu um feedback rápido sobre o Carlinhos, que ele tinha essa desligada em alguns jogos lá pelo Noroeste, que já é algo que não é só aqui no Náutico, é um cara que ele pode fazer, sei lá, ele pode fazer uma partida inteira boa, 90 minutos bem, tirando tudo, rebatendo tudo, vai ter um momento, um lance de 1 minuto assim, que ele vai se desligar e vai acontecer isso. Isso é algo que é frequente. Então, assim, é algo que preocupa bastante. Eu acho hoje o Carlinhos um bom zagueiro, mas é algo que preocupa bastante. Meu pai mesmo gosta muito de Carlinhos e por não ter saído um gol, não fica nítido essas falhas dele. Então meu pai acha o Carlinhos um ótimo zagueiro, ok. Mas existe essa falha já é existente há tempos. Tá aí. Estamos mostrando. E corre o risco de no próximo jogo Carlinhos cometeu uma falha, saiu o gol e ele vai ficar marcado por isso. Então, é um alerta. Carlinhos, para mim, é um bom zagueiro, mas a partir do momento que ele comete esses erros, que quando eu recebi esse feedback, eu pensei que eram erros, por exemplo, um posicionamento numa bola aérea,
uma marcação que ele acaba deixando a desejar um momento ou outro, mas são erros básicos, pô. São erros de realmente desatenção, assim, básica. Então, é algo que preocupa um pouco. E se ele conseguir diminuir a frequência disso, acho que ele pode se tornar assim, um cara essencial para a gente.